Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Todos os dias tem uma palavra de Deus para a sua meditação e para a sua edificação. Meus amados irmãos, eu queria deixar um texto bíblico para a sua meditação que se encontra no livro de Mateus, capítulo 4. Dentro desse texto bíblico tem muitas orientações das nossas vidas cotidianas, nossa caminhada, nossa jornada, para que possamos caminhar e viver uma vida bem-sucedida na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto bíblico, em Mateus capítulo 4, fala da tentação de Jesus. E nós sabemos que todos nós sofremos tentação, mas o Senhor vai dizer que não vem tentação que a gente não possa suportar. O Senhor não vai imputar um fardo pesado em você que você não venha dar conta de carregar, porque o fardo do Senhor, ele é leve. O fardo do Senhor, ele é leve. Meus amados irmãos, aqui no canal também vou começar a trazer pequenos esboços de pregações para quem está iniciando o ministério da pregação, para quem quer estar pregando a palavra de Deus, porque todo cristão, irmãos, ele foi chamado para poder falar de Jesus. Independentemente se ele está em cima de um altar ou não, ele tem que estar falando de Jesus para alguém, e ele tem que ter um relacionamento com o Senhor por meio da sua palavra, para poder estar assim levando o amor do Senhor Jesus e explicando a palavra do Senhor. Então, todos os vídeos que a gente traz aqui, eu louvo a Deus porque os irmãos entendem, porque a palavra é simples, fácil de entender, e eu explico de uma forma fácil de se entender. Eu não complico o Evangelho, porque muitos complicam a tradução da palavra de Deus, irmãos. Fala palavras que as pessoas não compreendem, não entendem. E Jesus, ele é simples. Ao explicar a palavra, ele trazia uma linguagem que as pessoas viam entender o que ele estava falando. Eu sei que eu não tenho um português bom, irmãos, mas os irmãos entendem perfeitamente a palavra que Deus traz aqui no canal. Meus amados irmãos, Mateus capítulo 4, voltando ao texto, a Bíblia diz que Jesus, ele foi tentado. E esteve Jesus jejuando 40 dias e 40 noites. Primeira coisa que eu quero te ensinar aqui dentro desse texto é que um cristão, ele precisa jejuar. Ele necessita jejuar. Ele tem que jejuar. Jesus nos ensinou isso, irmãos, a jejuar. Porque através do jejum, você vai mortificar a sua carne, você vai queimar a sua carne. Através do jejum, você recebe autoridade para poder repreender espíritos malignos. Você sabia disso? Porque Jesus falou em certa vez que tem certas castas de demônio que só saem com jejum e com oração. Então, o cristão, ele precisa jejuar. E aqui nós aprendemos com Jesus. Esteve 40 dias jejuando e orando. Segunda coisa que não pode faltar na vida do cristão é oração. Ele precisa ter o hábito de estar falando com Deus constantemente. Ele tem que carregar na vida dele o que está escrito em Efésios 6, se não me falha a memória, verso 18, orai o tempo todo no Espírito. O tempo todo está em oração, em Espírito. Temos que estar conectado com o Senhor, seja dentro do carro, em nossa casa, qualquer ambiente que nós esteja. Ainda mais nesses últimos dias que nós estamos vivendo sobre a face dessa terra. Dias que não são fáceis, irmãos. Dias que nós dependemos da misericórdia de Deus para poder estar de pé todos os dias, irmãos, para Deus poder nos livrar, nos guardar e assim por diante. Então, segunda coisa, oração.
Oração tem que fazer parte da vida do cristão. Jesus nos ensinou isso através da própria vida dele. Jesus, ele tinha uma vida constante de oração. Eu vou continuar contextualizando, dar só um recadinho para os irmãos. Irmãos, eu criei um novo canal, e esse novo canal é Orando pela Sua Vida. Talvez você que me acompanha na linha de transmissão já recebeu aí o vídeo desse novo canal. E eu vou deixar aqui na descrição aqui desse vídeo o link para você poder nos acompanhar lá. Todos os dias vai ter oração nesse canal, porque eu tenho meus momentos com Deus, irmãos, que eu me reservo para Deus, e eu tiro momentos de oração. E nesses momentos de oração, de 1, 2, 3 horas de oração, eu vou estar orando, gravando um vídeo, orando, intercedendo pela vida de todos. E vai ter temas, oração da tarde, oração por quebra de maldição, e assim eu creio que Deus vai estar agindo, porque é um projeto de Deus, irmão. Aqui não é para poder se aparecer, não é atrás de reconhecimento humano, não é atrás de fama e nem de status e holofotes, mas é com o objetivo de alcançar vidas e almas. Vidas e almas. Como eu disse no vídeo, 1 Timóteo capítulo 2, Paulo vai advertir a Timóteo que esteja orando e intercedendo por todos os homens ou todas as pessoas, para que eles venham ser salvos, para que venham ser alcançados. Porque quando você está em oração, irmãos, as forças de Satanás caem por terra. Quando você coloca um vídeo de oração na sua casa, de intercessão da palavra de Deus, você está colocando algo de Deus na sua casa, você está colocando algo de Deus, então vai trazer edificação e coisa boa para a sua casa. Então nosso objetivo nesse novo canal é isso, amém? Então, voltando à palavra de Deus aqui, a Bíblia diz que Jesus orava constantemente. Jesus aí subia aos montes constantemente orando. Outra coisa, a Bíblia diz que Jesus teve fome. Fome fala de uma necessidade. E quando Jesus teve fome, ele teve a necessidade de se alimentar. Porém, foi a ocasião que Satanás viu para poder se aproximar de Jesus e para poder fazer algumas propostas impropícias ao Senhor. Porque todas as vezes, irmãos, que a gente sente alguma necessidade, a gente sente fome por algo, o diabo vai se aproximar para tentar nos fazer propostas, para tentar nos derrubar e nos desviar do propósito maior, que é estar no centro da vontade de Deus. Jesus teve fome e teve a necessidade de se alimentar. Então o diabo vai se aproximar de Jesus e vai dizer a ele: se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Veja bem que o diabo, ele vai tentar atingir Jesus na sua necessidade. Irmãos, preste bem atenção nisso aqui, em nome de Jesus. Todas as vezes que surgir uma circunstância caótica em sua vida, uma necessidade, que você vai olhar para um lado e para o outro e vai sentir grandemente essa necessidade de obter, de ter naquele momento, o diabo vai surgir para tentar te derrubar. O diabo não vem quando você está com a sua fé alicerçada, você está firme, mas o diabo, quando ele olha para você e vê alguma fraqueza, ele vê alguma brecha, então ali ele se aproxima, e ali te faz proposta, porque sempre vai funcionar, irmãos. O diabo, ele sabe disso. Quando Eva estava olhando para o fruto proibido do jardim do Éden, que não poderia, que foi a ordem de Deus, pode comer de todos os frutos que tem no jardim, menos desse fruto. Diz a Bíblia que a antiga serpente, Satanás, se aproximou dela e disse: pode comer, certamente vai ser como Deus. Então o diabo, ele viu que os olhos dela se encheu por aquilo, e ele se aproximou. Todas as vezes que o diabo vê no seu coração uma necessidade que possa estar acima de Deus,
ele vai se aproximar para tentar te derrubar. Quando ele olhou para Jesus, você acha, irmãos, que o diabo não estava em volta de Jesus o tempo todo? Só que ele não via nenhuma brecha para poder tentar se aproximar de Jesus, para tentar derrubar ele. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, procurando a quem possa tragar, mas resistir firmes. Veja bem que o diabo está em nosso derredor, irmãos, o tempo todo. Eu estou aqui gravando esse vídeo, o diabo está ali do lado de fora me observando, está me vendo. Você que está assistindo esse vídeo agora aqui comigo, o diabo está te observando, o diabo está te vendo, o diabo está procurando uma ocasião para tentar nos atingir, irmãos. É por isso que às vezes do nada vem uma tristeza, vem uma angústia, vem uma vontade de parar. Isso é ele jogando seta para ver se atinge você. Então às vezes do nada vem aquele sentimento de inferioridade, aquele sentimento que você é incapaz, que não vai conseguir, aquele sentimento que Deus não está ouvindo as suas orações, que Deus não está recebendo os seus sacrifícios concernente ao jejum, concernente à oração, concernente à meditação na palavra, que tudo isso é um sacrifício, irmão. Você jejuar, você orar, você meditar na palavra, isso requer o seu tempo. Entregue a Deus. E quando vem aquele sentimento que Deus não está te ouvindo, que Deus não vai te responder, que nada vai mudar na sua vida, é o diabo que está jogando seta para tentar te atingir, para tentar te fragilizar, para tentar abater a tua fé. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, que todo mal, que toda seta maligna do diabo venha cair por terra contra a tua vida, venha cair por terra contra a tua mente, em nome de Jesus. Quando o diabo se aproxima de Jesus e fala com ele, Jesus, ele tinha conhecimento da palavra. Por isso que coisa boa, irmãos, é você ter conhecimento da palavra. Eu não estou falando de você conhecer a Bíblia de capa a capa, não. Porque quanto mais você conhece, quanto mais dado, mais é cobrado. Não é você conhecer muito e obedecer pouco, não. Mas é o pouco que você conhecer, você obedecer. Tem gente que conhece a Bíblia de capa a capa, cita versículo por versículo da Bíblia, cita todos os 31.173 versículos que a Bíblia tem, 1.184 capítulos que a Bíblia tem, mas não tem a obediência de cumprir esta palavra, irmãos. Conhece a Bíblia toda, não é o tanto que eu conheço, mas é o tanto que eu obedeço a palavra de Deus, irmão. Tanto que eu obedeço. Por isso que é necessário crescer na graça e no conhecimento, buscar do Senhor, cada dia mais estar estudando a palavra e buscando direcionamento do Espírito Santo de Deus. Jesus vai virar e vai dizer, mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus está dizendo que a palavra de Deus alimenta, que a palavra de Deus levanta, que a palavra de Deus cura, que a palavra de Deus transforma, que a palavra de Deus te sustenta. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu queria trazer esses requisitos aqui para os irmãos. Irmãos, é necessário você resistir à tentação. É necessário você jejuar, você orar, e quando o diabo se aproximar de você, você não perder a bênção e se deixando se levar. Não vale a pena, irmão. Você caminhou muito. Não troque uma vida com Deus por um momento de prazer que o diabo te oferece, porque depois você pode contextualizar em sua casa todo o capítulo 4. O diabo não vai desistir, vai tentar implantar dúvida na mente de Jesus, dizendo: se tu é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus sabia que ele era filho de Deus, mas no momento que Jesus teve fome, teve fraqueza, o diabo ainda tentou implantar a dúvida na mente de Jesus. No momento da sua aflição, no momento da luta, o diabo vai tentar implantar dúvida na sua mente que você não é filho de Deus, que você não é servo de Deus, que Deus não te ouve, que Deus não te responde.
O diabo não vai ter legalidade sobre Jesus, tentando lançar dúvida em Jesus. Ele vai prosseguir, oferecendo esse mundo para Jesus, poder se prostrar diante dele. Aí no último versículo, poder concluir, vai dizer bem assim, então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Resista às tentações, às bandejas do diabo. O diabo está tentando te pegar naquilo que você gosta, naquilo que você deseja, na sua necessidade. Mas a palavra de Deus para a sua vida é: resista o diabo, sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo, e ele vai fugir de vós. Pelo um caminho o diabo vem, mas por 7 caminhos, diz a Bíblia, vai fugir de diante de vós. Por quê? Porque Jesus tinha oração, Jesus tinha oração, Jesus tinha jejum, Jesus tinha palavra, tinha vigilância, e Jesus resistiu o diabo, e ele fugiu, porque Jesus entendeu que somente a Deus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda majestade, magnitude, é dada somente ao nosso Deus, toda honra e toda glória, meus irmãos. Somente a Jesus. Não se venda, não se troca, não se deixe levar, irmãos. O diabo está te oferecendo o que é momentâneo dessa terra, para poder roubar e tirar de você o que é eterno. Apocalipse 3, versículo 11: guarde a tua coroa, para que ninguém a tome. Tua coroa, tua salvação, guarde ela, porque o diabo quer tomar a tua coroa. O diabo quer tentar te atingir de todas as formas, mas em nome do Senhor Jesus, pega esta palavra, guarda no seu coração, lembre essa palavra, irmãos. Quando o diabo vir, talvez você que está me ouvindo está se sentindo fraco, o diabo está te vencendo, as bandejas, os prazeres carnais está falando mais alto na sua vida, mas em nome de Jesus, resista o diabo. O projeto de Deus, a obra de Deus é maior na tua vida, é melhor, e o mais melhor ainda está por vir, que é um céu de glória para aqueles que perseveraram até o fim. Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13. Aqueles que perseveraram até o fim, persevera até o fim, meus irmãos, porque tem um céu te esperando. O diabo está tentando contra a tua vida, mas entrega a sua ansiedade, entrega os seus desejos, entrega sua vida, entrega para o Senhor Jesus. A Bíblia diz: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vós. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Depois eu quero trazer aqui um estudo sobre ansiedade, irmão, para os irmãos, porque nesses últimos dias é necessário, porque Deus tem martirizado no meu coração que muitos têm perdido a bênção por causa da ansiedade. Que Deus te abençoe. Guarde essa palavra em seu coração em nome de Jesus. E não se esqueça, meus irmãos, se inscreve lá no canal novo de oração e compartilha, para que possamos alcançar mais almas, mais vidas, em nome de Jesus.